Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um podcast! Toque os tambores! Puxem suas cadeiras, acomodem-se, porque nós chegamos! Eu sou Lília Oliveira. Eu sou Elis Ferraz. Eu sou Eliane Coca. Uma salva de palmas. Saudações femininas para Eliane Coca! Ai, gente, olha a sonoplastia. Lília, faz a coordenação certa aí. Ó, eu tô tentando. Edita aí. Eliane, eu quero começar agradecendo você por ter recebido o nosso convite. A Eliane, ela é especialista em gestão de políticas públicas, assistente social formada pela UFRJ. É um prazer tê-la aqui conosco hoje, Eliane. Obrigada. Universidade Federal do Rio de Janeiro, quero lembrar que é mais uma carioca aqui pra estar com a gente. Eu tô em desvantagem, hein? Eu tô em desvantagem hoje aqui. Mas vamos lá, hein? Sejam bondosos comigo no sotaque. Bom, Eliane, pra começar, nós queremos abordar um assunto que as mulheres, as empresárias que estão nos assistindo, muitas vezes elas se perguntam, né? Como ampliar a contribuição para o bem-estar? Que hoje em dia isso é muito importante, né? Dentro das empresas também. E mais do que isso, eu penso que as mulheres, de certa forma, a gente até fazendo uma alusão aqui à nossa saudação feminina, né? Sim. Que a gente diz, ó, está no equilíbrio, no controle, no coração. As mulheres, elas têm um diferencial como empresária de trazerem as coisas para o coração. Por isso eu acredito que ampliar essa contribuição social é o que a Eliane Coca vai revelar pra gente hoje. Como você pode fazer a diferença no mundo? Com certeza. Eu não sei se eu posso dizer como fazer, mas a gente pode aqui ampliar nossa compreensão e entender muitas coisas que são importantes. E estou muito feliz de estar aqui, por quê? Porque nós estamos falando para o universo feminino. Né? Nossa, mulher. O universo feminino, trabalhador, mulher que trabalha, mulher que produz e mulher que se importa. Verdade. Esses são pontos muito importantes. A mulher, ela não só produz, ela trabalha, ela cuida e ela se importa. Então, quando a gente fala em bem-estar social, estamos falando disso. Daquela que trabalha, cuida e se importa de fato, não só com o que ela faz, mas com quem ela faz. Então, pensando nisso, a nossa experiência tem nos mostrado o seguinte: se você pensa hoje numa cadeia produtiva onde ela sempre foi prioritariamente masculina, verdade, hoje a mulher toma conta. Posso aproveitar e fazer uma polêmica? Porque eu acho que eu posso criar essa polêmica. Acho que a polêmica vai ser boa. Numa conversa aqui off com a Eliane, né, um pouco antes da gente começar a entrevista, eu observei um ponto que de verdade diferencia você que é mulher dos homens. E é um fato, o homem, ele é muito mais direcionado a sair de casa, fazer o trabalho dele e voltar. E ele não se sente culpado quando ele passa 12, 14 horas na empresa, volta, o filho está dormindo, ele sai no outro dia. Então, se a gente fala muitas vezes desse convívio social do próprio homem em casa, ele já não tem. A mulher não, se ela fica muito tempo fora, ela sente. E outra coisa, eu penso que a mulher, ela tem essa questão do coração em realmente querer contribuir muito mais. Eliane, existe dificuldade de você trazer um empresário homem e uma empresária mulher para essa ampliação de contribuição social? Existe uma dificuldade clara quando você se dirige a um empresário do sexo masculino e o convida a participar de uma ação social. E o convida a participar de um projeto ou de um programa específico que requer investimento, onde ele precisa, de fato, olhar para as pessoas. Então, muitas vezes, para o homem empresário, isso não faz muito sentido. Ele vai e delega para o RH, manda o RH tomar conta. Vê lá o que a gente pode fazer, mas ele não se envolve. Quando você traz uma mulher empresária, você tem um diálogo muito mais amplo com ela. Justamente por isso, porque ela traz dentro de si essa formação, essa introspecção, tudo isso que socialmente falando foi depositado nela. Mas maternal, né? Nossa. De que ela é responsável 100% pelo bem-estar dos filhos dela, de que ela é responsável 100% pela forma como a casa dela funciona ou deixa de funcionar. Ela é responsável 100% para estar sempre bem, e se ela não está bem, ela é louca e deprimida. Caramba! Então, isso é muito duro e muito difícil. Uma mulher hoje, quando ela adoece, na verdade, ela não é um problema, ela é um sintoma.
um sintoma de algo que não está dando certo. E ela vai e traz o sintoma. E aí o homem diz, nossa, ela é louca, vive deprimida, né? Vai tomar um remédio que você fica melhor. Então isso é muito sério. E a mulher, ela sabe disso, ela sente isso. E quem não sente, vivencia. Quem não entende, aliás, quem não entende, vivencia. E sofre do mesmo jeito. Então, quando você hoje se dirige a uma mulher empresária, qual é a esperança que nós temos junto a esta mulher empresária? A esperança de que ela consiga compreender a importância de se investir no outro. Você tocou num ponto que eu acho que é importante deixar claro aqui, né? Tem muitas empresárias assistindo a gente e a gente fala muito de fazer um mundo melhor. E essa contribuição pode ser, às vezes, com pessoas que estão ali perto da gente, o próprio funcionário, né? Ou pessoas ainda que você não conhece, mas que se você investir no outro, o que isso pode trazer de benefício para uma mulher que é empresária? Como essa contribuição para a sociedade, de alguma forma, tem uma devolutiva para ela, além do bem-estar, né? Então vamos lá. Quando a gente fala em mulher, a gente pensa em família. Sim, interessante, né? Você vincula imediatamente. Sim. Então, quando você investe no outro, ninguém é sozinho. Todo mundo vem de uma família. Ainda que ele tenha sido tirado de algum lugar, ele foi tirado de uma família. Sim. Se você fala de uma criança e um adolescente que estão em serviço de acolhimento, ele foi tirado do seio, do seu núcleo familiar, porque essa família não conseguiu, não pôde, ou de alguma forma violou os seus direitos. Então ele é acolhido. Quando a gente pensa na mulher, a gente pensa em família. Então, a mulher que está no poder, uma mulher que está no topo da cadeia produtiva, ela vai olhar aquele funcionário, ela vai olhar aquela pessoa, não como uma pessoa, mas como alguém que pertence a um grupo familiar. E que o bem-estar dela, ele é ampliado para aquele grupo familiar. Antigamente, há muitos anos atrás, o serviço social nas empresas funcionava assim. A assistente social, ela ficava responsável para cuidar de algum funcionário que tinha algum problema, né? Então ela cuidava e ela tinha que fazer as festas, organizar as festas, porque era na festa que o empresário fazia o seu funcionário ficar feliz, né? Era isso. Ou seja, limitado a um único evento. Aí terminava a festa. Sim, acabava a festa e a vida continuava, e a exploração capitalista continuava, e os maus tratos do trabalho continuavam. Mas peraí, fazendo uma pausa disso que você está falando, porque eu acredito que vai ser esse grande link. Veja bem, isso também, quando você fala de fazer uma contribuição social, as pessoas também tinham essa visão, porque o que elas faziam? Elas iam lá na escola, ou iam a algum lugar, né, um centro onde tivesse crianças, fazia doações e ia embora. Era isso também que acontecia. Exatamente. Então essa forma de ser, de conviver em sociedade é algo que se reproduzia em todos os níveis. Você dava alguma coisa e ia embora. Você ia lá, cantava uma musiquinha de Natal e ia embora. No Dia das Crianças, ia lá, entregava uns brindes, uns presentes e ia embora. O empresário, no final do ano, entrega presentes para os filhos dos funcionários, dá uma festa, isso aqui, ele vai embora. Mas ele não cuida dos seus, né? Uma empresa, se ela é olhada por aquele que está no topo, e ele olha para aquele grupo de pessoas, não como pessoas que simplesmente estão ali trabalhando para ele, mas como um grande grupo familiar, ele vai entender que ele precisa investir. E investir no bem-estar social daquelas pessoas. Sim. E nem sempre significa dar um salário maior, mas dar boas condições de trabalho. E abrir as portas para aquele que está fora do mercado de trabalho, está iniciando um projeto de vida produtiva e que precisa de uma oportunidade para ser treinado, para conviver com aqueles que já estão há muito tempo produzindo e sabem e tem algo a dar a ele que não é exatamente o dinheiro, mas é a oportunidade da convivência. Então a mulher empresária, se ela tem esta visão, o que ela vai fazer? Ela vai fazer muito melhor do que o homem fez até hoje. Sim. Ela vai olhar para os seus, ela vai entender que ela tem um papel, um lugar importante que começa dentro da casa dela, se estende aos seus funcionários e amplia para a sociedade de uma forma geral. Pode falar, Lívia. Eu quero falar uma coisa também muito interessante, porque nós temos aqui a Elis Ferraz, que ela sempre fala de dobrar faturamento, de produtividade. Você acredita que numa empresa que a mulher tem esse olhar
e ela consegue passar isso para os funcionários, para os colaboradores dela, sim, vai acabar tendo mais produtividade? Eu acredito que sim, né? O funcionário feliz, as porque pessoas... eles passam a ter uma causa. Uma causa, exatamente. Nessa vida, nós trabalhamos pensando na missão que nós temos. Sim. Quem não pensa nisso tem objetivos curtos, verdade, imediatistas e egoístas. E a gente vê muito isso, infelizmente. Certo? Qual é a missão da sua empresa? Qual a missão que você tem na sua vida, enquanto pessoa? E que vai ser projetado naquela empresa. E que automaticamente vai ser projetado para aqueles que estão ali colaborando com você e naquela tarefa de produzir. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Qual é a minha missão? Qual é o meu lugar neste momento histórico, neste momento específico da vida, da humanidade? E quando a gente fala humanidade, você vai fechando, né? Aí você pensa, mas a humanidade é muito grande. Sim, mas começa comigo, na minha casa. Sim. Aí vai para aquele que está comigo. E aquele que está comigo tem uma família e leva para aquela família. É como uma pedra no lago, né? O bem-estar mental daquele que trabalha influencia diretamente na qualidade daquilo que ele faz. Do que ele entrega, né? E no entorno, de certa forma, tem essa questão do entorno. Agora, queria fazer uma pergunta para você, porque eu vou falar uma experiência que eu tive com a Eliane Coca. A gente veio conversando há alguns dias e sobre, inclusive, os investimentos que a Fator de Sucesso vai estar disposta a fazer e já está começando a fazer em cima disto. Porque, olha só, quando ela me trouxe, eu sempre pensava, né, se não fosse essa conversa com a Eliane, eu sempre pensava que os investimentos eram coisas absurdas que eu jamais poderia fazer pelo tamanho da empresa. Então, eu pensava em torno de R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões. Acho que a maioria pensa isso, exatamente, né? E a gente precisa desmistificar isso. Sim. Porque eu, como empresária hoje, imagina, gente, R$18 mil não é nada. Não é nada. Né, vocês estavam falando. Por ano, você pode contribuir R$18 mil para você fazer um projeto, R$20 mil num projeto, que seja 30. Isso não é nada para uma empresa, de verdade. Sim. Contabilizando vários desperdícios que existem. Sim. Imagina, isso não é nada. Então, deixa eu trazer um dado de realidade para vocês. Assim, conversando com vocês e com a maioria das pessoas que não estão envolvidas numa formação de trabalho social ou de psicologia social, seja o que for. Mas essa realidade, né? não tem a compreensão de o quanto nós já evoluímos nos estudos, nas questões que dizem respeito a isso. Então, antigamente, né, a isso que vocês estão trazendo, essa compreensão ela diz respeito a um conhecimento do que acontecia há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás você tinha orfanatos na cidade de São Paulo e muitas outras cidades do Brasil, onde as crianças eram depositadas. Né? E inclusive as famílias iam lá entregar. Não tenho comida para dar, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho onde morar. E aí eles entregavam os seus filhos nos orfanatos, nas fundações, na antiga FEBEM, né? Eles iam lá entregar. Tem histórias de pessoas que cresceram nessas instituições, né? De homens que hoje são professores universitários, mas que cresceram dentro de uma instituição. De um outro, por exemplo, que a mãe foi lá e entregou uma senhora simples, moradora de uma comunidade, não tinha um barraquinho para morar. E ela pensou, não, o Estado tem que cuidar do meu filho, porque eu não tenho nem comida para dar para ele. E foi lá e entregou, e lá ele foi, então, teve contato com uma pessoa importante, uma pessoa que veio de um outro país, que tinha uma outra visão de o que era investir no ser humano, e então ela leva este menino com ela. E ela leva, e ela dá conhecimento a ele, oportunidades, ele torna-se o contador de histórias. Sim. Tem até um filme que ele fez, né? O contador de histórias. Legal. Ele conta e ele passou a fazer isso, né? Então ele volta ao Brasil, ele busca essa mãe. Eu ia até te perguntar, desculpa até interromper, mas você entrou num ponto muito legal, eu acho que a gente aprende muito através de exemplos, de histórias, né? Você teria algum exemplo de algum jovem que aconteceu isso, algo real, e a pessoa conseguiu estruturar a sua vida novamente? Esse contador de história, inclusive, você está falando, ele era brasileiro? Brasileiro. Interessante. Tem um filme, me desculpem que eu não lembro exatamente o nome dele, mas o nome do filme chama-se O Contador de Histórias. É um filme brasileiro que conta a história desse menino, né, que passou por isso. E que ele teve a oportunidade de ter contato com alguém que, de certa forma, foi um orientador. Era uma jornalista
que, se eu não me engano, a história dele é assim, uma jornalista que veio e aí ela conhece ele na fundação, ela leva ele para casa dela, cuida dele, e aí ela vai com ele para França, ele vai embora com ela, cresce lá, depois ele retorna ao Brasil, busca essa mãe, vem no encontro das suas origens, né? Mas por que eu trago essa história? Essa é uma história real, nossa, brasileira, né? Provavelmente tem outras que a gente não conhece. Bom, nós temos uma história de alguém muito famoso, né? Que é o Ray, que é a pessoa do nosso convívio. Conhecido como Dr. Ray, né? Dr. Ray. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Ray, me aproximar. E quando eu ouvi da boca dele contando para mim essa experiência, nossa, eu vi nos olhos dele a gratidão, porque alguém proporcionou para ele esperança. E ele aproveitou a grande oportunidade. E aí foi que uma outra ficha minha caiu numa conversa com a Eliane, que fez todo sentido. Uma família americana adotou. E como eu conheço muitas pessoas nos Estados Unidos, inclusive a Eliane, foi muito interessante essa conversa, porque fez muito sentido pra gente. Eles lá têm uma forma de adotar, de trazer essas crianças. Eu conheci uma pessoa que tinha 13 filhos adotivos aqui em São Paulo. E como era, o que era isso? Era dar oportunidade a essas crianças de realmente terem um convívio com outra família e entender esse senso. O Ray hoje, ele fala para mim, falou, Elis, quando eu cheguei lá e aquelas pessoas me abraçaram, me deram oportunidade, eu não sabia falar nada de inglês, todos me abraçaram e no final eu recebi uma carta para eu poder ir para Harvard e toda a minha vida mudou. Sim. Por conta daquilo. Eles não são meus pais. Sim. Mas eles me deram essa oportunidade. Condições, né? Como é que é isso, Eliane? Então, olha, vocês estão trazendo essas histórias, né? São histórias, assim, que relevantes, que todo mundo fica sabendo, que vai pra mídia, né? Mas eu estou trazendo essa reflexão nessa conversa, por quê? Porque antigamente a gente trabalhava o judiciário, né? Mesmo as instituições públicas, elas tinham uma visão específica do que era o bem-estar social. Hoje a gente tem uma outra visão construída, com muita luta, com muito empenho. Não foi fácil fazer isso. A gente trabalha com a doutrina da proteção integral. O que é a doutrina da proteção integral? Ela envolve todos os atores da sociedade, não só as instituições do Estado. Ela envolve uma parceria, onde todos são contribuintes. Eu, você, todos. A proteção integral, ela visa o quê? Ela visa dar à criança e ao adolescente o direito a se desenvolver, estar protegido, estar cuidado, dentro de sua família ou fora dela. É lógico que o direito à convivência familiar e comunitária, ela é a prioridade dentro dessa doutrina da proteção integral. Ela é a prioridade, né? Mas nem sempre a gente consegue, por muitos fatores, certo? A gente tem fatores no nosso país que está vivendo um momento, socialmente falando, drástico. Nós temos crianças hoje, eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? Trabalho lá coordenando uma equipe grande de assistentes sociais, fazendo uma equipe, compondo uma equipe técnica com psicólogos também judiciários, e nós somos essa equipe que dá ao judiciário, ao magistrado, essa visão técnica, social, psicológica, do psicossocial, no cuidado a essas famílias quando chega a ser judicializado. Uma criança que é acolhida, retirada da sua família, uma criança que a mãe teve bebê e deixou no hospital, ou que vai em busca de uma entrega voluntária, quando ela entende que ela não pode cuidar daquele bebê, ela já se prepara para, assim que nasceu, ela entrega aquela criança para adoção. Sim. Então a gente trabalha olhando de uma outra forma essas pessoas. Isso está previsto em lei. Mas entre estar previsto em lei e fazer isto acontecer, existe um grande abismo. O abismo que a gente encontra na injustiça social, na corrupção da política, onde os recursos não chegam onde deveriam, onde essas pessoas que estão entregando os seus filhos estão entregando por quê? Porque não tem o que comer, não tem onde viver. E o desespero é tanto que por elas não terem nada, absolutamente nada, elas fazem sim o uso de álcool, o uso de drogas, o uso de uma série de coisas para tirar dor, que desorganiza absolutamente tudo. E por mais que a gente tente devolver aquela criança à família, nós não conseguimos mais.
Então essas crianças muitas vezes são colocadas em famílias substitutas. Esse é o nome certo. Né? Esse investimento, inclusive, que é fator de sucesso, né? Em parceria, que a Eliane muito bem tem orientado a gente a fazer isso, esse investimento, eu hoje não consigo, por exemplo, pegar uma criança e dar a ela, proporcionar para ela um convívio social comigo, mas o investimento que eu estou fazendo hoje, ele está fazendo com que alguém, em algum momento, dê a essa criança essa oportunidade. Então, hoje, como é que nós trabalhamos? É previsto que... Rapidinho. Hoje, enquanto eu gravo aí, é que você tá muito assim, ó. Você tá quase de costas pra mim. Tá. Se você ficar do lado dela, aí você não precisa fazer isso. Você só fica assim. Isso. Aí, pode ir. Hoje. Perdeu, né? Hoje, como é que nós trabalhamos? Hoje, como é que nós trabalhamos? Uma criança que vai para a colocação em família substituta, para nós não é uma vitória. Claro. Significa o quê? Que uma família foi derrotada. Sim. Né? E houve uma quebra de vínculo definitiva, então aquela criança vai ter que ir para uma outra família. E nós temos lá, e existe no país, né, o programa que cuida exatamente, que faz com que isso aconteça de forma adequada. Existem vários passos para se chegar até uma adoção. Uma adoção não é só chegar, eu quero, vou lá e levo a criança. Não. Ela tem que se habilitar, ela tem que passar por um estudo social psicológico, são várias etapas. E aguardar até que surja uma criança que esteja dentro do perfil que ela construiu para ser a família dela, certo? Mas nem todos conseguem uma família substituta. Por quê? Porque dada a forma como o brasileiro entende família, entende relacionamento e nutre desejos de construção de família, o desejo da maioria dos brasileiros que se dispõem à adoção é: eu quero um bebê. De preferência um bebê que pareça comigo. Uhum. Mas o nosso país, e a gente estava aqui antes de começar a gravar falando disso, o nosso país é constituído por uma imensa população que não é branca. Aliás, se alguém disser aqui que é totalmente branco, não sabe de nada. Né? Então é uma população que não é branca. Mas aqueles que se entendem como brancos rejeitam os outros que não são. Existe esse racismo, vamos dizer assim? Existe, e o desejo das famílias, daqueles que buscam adotar crianças, que hoje não têm família, ele vai assim, 80%, 90% é isso. Eu quero um bebê que pareça com a minha família, tal. Não pode ter doença. Se tiver doença, tem que ser tratável. Se for um portador de HIV, uma criança que tenha sido contaminada durante a gestação, eu também não desejo. Se for filho de drogado, então pior ainda, eu não quero. Nossa, exatamente isso. Então a gente trabalha com isso, com essas concepções de vida. Sim. E aqueles que aos 5, 6, 7 anos de idade foram tirados de suas famílias, não tem mais a sua família. A família sofreu a destruição do poder familiar, que significa que ele, perante o Estado, ele não é mais o pai e a mãe daquela criança, certo? A gente, para conseguir uma colocação em família substituta para uma criança, para um adolescente, vai ficando cada vez mais difícil, né? É muito estreito, é muito. Mas sabe uma coisa que eu queria, que eu acho legal você tocar, Irene? Às vezes as pessoas pensam que só dá para adotar. Levar a criança para morar com ela. Se fosse o apadrinhamento, exatamente, né? Como seria isso? Que é esse investimento que é fator de sucesso. Dentro desse contexto que eu trouxe para vocês, o que tem disponível para a gente conseguir garantir alguma convivência familiar para essas crianças? Sim. E lembre-se que eu falei lá no começo, né? Convivência familiar é o espaço onde você vai ter garantido o direito de compartilhar, aprender, conviver no dia a dia, entender o que é você não estar no ambiente coletivo, ter um ambiente onde você é um indivíduo, você não está num grupo de 15 crianças dentro de um serviço que, por mais hoje que seja humanizado, cuidadoso, não é mais aquele modelo de orfanato, isso não existe mais, são serviços de acolhimento. Por mais que tudo isso aconteça, ela está no ambiente coletivo. Ela tem uma cama num quarto em comum com várias pessoas que ela nunca viu, uma portinha de um armário que ela tranca as coisinhas dela, a roupa que tem no depósito do abrigo é uma roupa que é por doação, eles conseguem aquelas roupas e a roupa é coletiva. Ao que serve você é isso, então toma, veste. Ao que
de calça é isso aqui. Ele não foi numa loja escolher o sapato da cor que ele queria. Ele não foi escolher lá a saia que ela gostaria de usar ou a camiseta que mais agrada. Ele teve que escolher aquilo que foi doado. Então ele vive em ambiente coletivo, né? Então nós temos a colocação em família substituta e temos o apadrinhamento afetivo. E diferente do que acontecia também no passado, não é mais aquela família ou aquela pessoa que, para nível de consciência social, ela vai dizer assim, no final do ano eu vou trazer, vou lá no abrigo, vou escolher um adolescente bem bonitinho que também gosta de mim, vou levar para minha casa para comer a ceia de Natal comigo. Aí eu vou dar um presente para ele vai cantar música de Natal comigo, e aí no dia seguinte eu levo ele de volta para o abrigo. Ou seja, acabou a responsabilidade. Sim, certo? Hoje, quando a gente fala em apadrinhamento afetivo, nós estamos falando em responsabilidade coletiva de cuidado. De se tornar um orientador para aquela criança. De tornar-se uma referência na vida de alguém. Isso dá trabalho. Isso muitas vezes é uma encrenca. Mas é louvável, né? Mas é louvável. Mas quando você faz disso uma missão na sua vida, e eu estou aqui agora nesse, você perguntou de uma história, né? Estou lembrando de um caso, que é óbvio, não vou citar nomes, de um menino que passou a vida institucionalizado, desde os 6 anos de idade. Sempre dentro dessas instituições. Sempre. Sofrendo várias violações de direito, várias violências, né, de convivência, inclusive, de pessoas que não entendem isso e tratam essas crianças de uma forma muito violenta, agressiva. E violenta que eu falo não é espancar, não é bater a criança, é a violência verbal, é a violência no trato, é a violência da consideração de quem é aquele ser humano, as necessidades que ele tem direitos. Que ele não é alguém que ninguém quis, se largou e foi embora, que o pai dele não presta, não é isso. Mas é assim que as pessoas tratam, né? Na sua grande maioria. Ele passou por tudo isso, passou por muitas situações difíceis, já está com quase 17 anos agora, fez 16 agora, se eu não me engano, se envolveu com vários delitos também, porque a vida vai levando, as coisas vão acontecendo, e aí ele descobre, então encontra um padrinho afetivo, uma pessoa assim, de um altruísmo e de um desejo de poder fazer essa devolução, de poder ter essa contribuição na vida do outro, né? E esse padrinho também ele é preparado, né, Eliane? É legal explicar isso. Ele se dispôs a isso, então ele foi preparado, ele foi cuidado por uma equipe técnica especializada para ajudá-lo a compreender o que é a inserção de uma pessoa na sua vida. Isso é muito importante. O apadrinhamento, ele traz isso. Aquele que se dispõe a ser o padrinho, ele torna-se referência, mas jamais. E isso é muito trabalhado e por isso a capacitação, tanto do padrinho quanto da criança, que diz eu desejo ter um padrinho, ambos se entenderem. Não há nenhuma obrigação dele ser um guardião, ter uma guarda oficial. Não tem uma obrigação dele adotar aquela pessoa. Ele vai ser a referência para ela. Ele vai estar disponível a conversar, a sair, a trazê-lo para as suas atividades familiares, a orientá-lo na sua área educacional, emocional, a acompanhá-lo muitas vezes numa consulta médica, ser o apoio dele no dia a dia. Não é mais aquele funcionário do serviço do acolhimento, é ele, alguém exclusivo para ele. E esse menino de 17 anos conseguiu esse padrinho? Ele conseguiu esse padrinho, aí ele teve várias intercorrências, ele fugiu, ele evadiu do serviço, e esse padrinho então continuou firme. E aí quando a coisa realmente ficou muito difícil, quem ele procurou? O padrinho. E o padrinho hoje está cuidando dele, ajudando ele a organizar tudo que ficou desorganizado, buscando o judiciário para ter orientação de como fazer. E hoje ele está cuidando dele. E esse menino está conseguindo construir. E ele está num momento da vida dele que ele nunca teve. Olha. Quer poder contar com alguém. De verdade. Legal. Alguém que não está exigindo nada dele. E assim, um ponto polêmico, mas que é importante, porque eu falo por mim, eu como empresário eu tenho muito cuidado de pensar, mas espera aí, eu vou fazer essa contribuição sujeito a uma corrupção, mas eu quero dizer uma coisa para você de verdade. Existem hoje pessoas muito sérias nesses tipos de projeto que não permitem que a corrupção invada o espaço. São pessoas muito qualificadas e eu posso dizer para você, funciona.
por uma bagatela de um valor único que você paga, você pode ajudar pessoas a serem qualificadas para apadrinharem crianças e essas crianças terem uma oportunidade na vida e poder mudar o jogo, o jogo do seu destino. Poder entender que é possível, apesar de todas as perdas, construir algo a partir daquilo que restou para ela. A criança e o adolescente, eles sofrem a ação do outro, a ação do abandono, a ação da injustiça social, a ação da corrupção no poder. São elas que sofrem. Porque na medida em que suas famílias são desmontadas, elas é que vão parar no serviço de acolhimento. Sim. Né? E a nossa responsabilidade, não só enquanto empresário, aquele que investe na produtividade, quando você investe no outro, qual é o lucro? Investir no outro dá lucro. Né? Nos países mais desenvolvidos, eu fiz uma pesquisa recentemente, porque a gente também tem, além do apadrinhamento, tem a família acolhedora. Okay. São várias modalidades, né? Você tem a adoção, a família acolhedora e o apadrinhamento. A família acolhedora, ela é hoje uma política pública. No passado era um projeto, era um programa que tornou-se um programa, e hoje é uma política pública que ela tenta ofertar à criança que está acolhida uma convivência familiar, ao invés de ela ir para um serviço de acolhimento coletivo. Ok. Né? A família acolhedora, aquele que se dispõe a ser uma família acolhedora, ele também precisa de capacitação, ele também precisa de supervisão técnica. No apadrinhamento, nós fazemos a supervisão técnica desse padrinho com este apadrinhado por muito tempo, por pelo menos um ano. Se você começa o programa de apadrinhamento no começo do ano, ele vai terminar no final. Caramba. Por quê? Você faz a capacitação, aí você faz o pareamento deles quando eles se encontram e se conhecem, se reconhecem enquanto afinidades e tudo, e aí o padrinho e o apadrinhado então se juntam, iniciam um relacionamento, né? E esse início de relacionamento é algo complexo, então vem o acompanhamento, a supervisão técnica, porque vão surgir problemas, aí eles vêm para entrevistas, para tudo isso que vai acontecendo ao longo do tempo, até que aquele relacionamento se torne maduro e eles consigam seguir adiante. Flua naturalmente, né? Mas é todo um trabalho. Vocês imaginam, graças ao apadrinhamento, nós tínhamos na nossa região, lá no Tribunal de Justiça, vários adolescentes que passaram a vida na instituição. A vida. Começaram aos 5, 6 anos de idade, nunca foram para adoção, por muitos motivos, que aqui não vem ao caso, e passaram a vida. Estavam prestes a completar 18 anos. O que acontece com uma criança quando completa 18 anos de serviço de acolhimento? Vocês sabem? Imagina que ela precisa estar pronta para autonomia. Que autonomia é essa? Se ela passou o tempo todo lá dentro, não teve oportunidade. Onde, dentro do serviço de acolhimento, sim, eles fazem um trabalho fantástico. É um serviço de altíssima complexidade. E que, aliás, são muito mal remunerados para isso, né? Deveriam ser mais bem remunerados e reconhecidos. É um serviço de altíssima complexidade, acompanhada pela rede socioassistencial, acompanhada pelo Tribunal de Justiça, e a gente faz isso entendendo que eles precisam de muito apoio, de muito tudo, porque é algo que eles estão ali trabalhando no dia a dia com um grupo de crianças, de todos, que tem muitas histórias, muitas coisas que aconteceram com elas, e é um ambiente que hoje conta com 15 crianças por cada centro de acolhimento, antes era mais, chegava até 21. Hoje, com a nova tipificação, é no máximo 15. Então, lá dentro, por mais que as técnicas de lá façam um programa onde ele vai aprender a cozinhar alguma coisa, vai aprender a limpar o seu quarto, vai aprender a fazer o autocuidado, é muito diferente do que dentro de uma família. Sem dúvida. Onde isso flui de uma forma... Uma dinâmica diferente. Né? Onde você vai vê-lo como um indivíduo. E ele vai receber a atenção, ele vai receber aquela acolhida familiar, não uma acolhida institucional. Então, para isso também a gente precisa de capacitação. Agora, o apadrinhamento, o que é incrível, né? Que esses nossos adolescentes, que inclusive
pelo sofrimento emocional e as violências que eles sofreram, a criança, quando ela vem desde a sua primeira infância sofrendo vários tipos de violência, ela fica intelectualmente limitada. A programação que a gente tanto fala, né? Até os 7 anos ela é programada, né? Então ela passa a ser o que todo mundo chama por aí, né, de uma criança com rebaixamento intelectual, um adolescente. Na verdade, o rebaixamento dele é de fundo emocional, sofrimento, uma série de coisas. Como é que eles vão se virar neste mundo cruel, sem emprego, certo? Durante um período de acolhimento, o judiciário tem todo esse cuidado de você de acolhimento. É buscar todos os benefícios socioassistenciais que ele possa ter, de renda, de tudo que o governo possa ofertar e fazer poupança para eles. Tudo isso é trabalhado, poupança e tal. Mas o dinheiro acaba. Sim. E a sobrevivência não é só com aquilo que você tem guardado, é com aquilo que você conseguiu construir dentro de si mesmo para conseguir produzir na sociedade capitalista cruel que a gente vive. O lado emocional, profissional. É tudo isso. E você comentou que o apadrinhamento tem feito a diferença. Qual foi a diferença que fez? Sim. Nós tivemos um grupo grande de adolescentes que estariam completamente na rua, mas que com o programa do apadrinhamento, o resultado foi tão bom, toda a supervisão que foi dada, tudo que foi feito, criou um vínculo tão forte entre eles, que praticamente quase todos esses padrinhos acolheram esses adolescentes e deram a eles o pontapé inicial para eles seguirem com a vida deles. Ou seja, eles estavam sujeitos ao crime e agora em poder também contribuir eles com a sociedade. Eles estavam sujeitos à continuidade do abandono. Se a gente falar crime, a gente está estigmatizando. Ok. Não vamos estigmatizar, né? Sim. Quando a gente fala em abandono é tudo. É tudo. E você fica sujeito a tudo. A situações negativas, a situações de predadores sociais. Nossa. Né? Então vamos esquecer a palavra crime, vamos falar dos predadores. O predador social pode ser até uma pessoa de classe média, alguém importante, algum explorador. Sim. Interessante. Né? O predador social não está lá no meio da comunidade apenas, também, ele está em todos os lugares. Sim. Então os predadores estão aí e eles são presas fáceis para esse tipo, pela condição que eles se encontram. Então o apadrinhamento fez isso. Foi incrível o resultado e é por isso que a gente quer tanto que ele tenha continuidade. Sim, sabe? Eu já estou convencida. É o seguinte, ó. A Fator de Sucesso, então, na próxima semana a gente já começa a elaborar uma página dentro do nosso site e a gente vai convidar todas essas mulheres que fazem parte do nosso programa, que são empresárias, que são mentoradas, inclusive as que fazem mentoria conosco nos Estados Unidos, as empresas que estão lá, que são de mulheres. Sim. E nós vamos convidá-las para poderem contribuir, porque, sinceramente, eu falo, é um valor que, gente, 18, 20 mil reais por ano, isso não é nada. Isso de verdade não é nada para contribuição social. Essa expansão, como é que foi o início que a gente falou ali, Lilian? O começo era expansão. Contribuição para o bem-estar, ampliação, né? Ampliação. A sua contribuição para o bem-estar. Isso não tem preço e eu acredito que não é isso que vai fazer. Gente, economiza um pouquinho na roupa aí, em bobagens que a gente muitas vezes investe e faz com que esta pessoa ela possa de verdade ser aceita e se aceitar melhor socialmente e ela possa ter oportunidade de crescer. Tá convencida? Com certeza, é contribuir para um mundo melhor, né? Aquela história, todos somos um. E se a gente reclama hoje de várias coisas, é interessante ver que a gente pode ajudar a melhorar isso, fazendo a nossa parte, que deve fazendo aquela corrente do bem, né? Um ajudando o outro. Eu acho, inclusive, eu penso que algo mais ainda pode ser feito. Né? Quando você contribui para um programa, para a implementação de uma capacitação, para pessoas na comunidade que estão disponíveis a receber, a atuar, a fazerem parte disso, você também, enquanto proprietário, você pode fazer uma outra coisa. Abrir as portas da sua empresa para ofertar vagas de trabalho para jovens que não têm experiência nenhuma, mas que precisam sair daquele lugar onde eles estão presos. Vocês não têm ideia de que muitos adolescentes, após o abandono, que estão institucionalizados,
não consegue sair do perímetro da sua região de convivência. Por quê? Porque ele não se apropriou da vida e desta grande cidade que é São Paulo, que ele não se sente bem-vindo. Sim. Quem está na Zona Leste, o máximo que chega é até a Praça da Sé. E tem já é uma aventura. Tem muitas histórias de empresas, né, que fazem esse tipo de trabalho, de trazer esse jovem para o primeiro emprego, onde ele vai ser capacitado, instruído, para ele ter condições, né, de trabalhar lá também. Mas trazer um jovem que passou muito tempo em serviços de acolhimento é fazer uma parceria diferente. Sim, sim. Né? Porque hoje você tem o programa do primeiro emprego, o pequeno aprendiz. Mas essa criança ela já está dentro de uma família. Mas a maioria delas são adolescentes que estão lá inseridos em suas famílias, com todas as dificuldades econômicas, né? Mas estão situações, mas estão na sua família. Essas outras não estão. Então requer que essa empresa abra os seus olhos, faça essa reflexão, essa discussão com os seus funcionários. Preparem esse grupo de funcionários, preparem esse RH, preparem essas pessoas para receber esses adolescentes, interagir com eles e dar a eles este momento importante de inserção na sociedade, através de atividade laborativa. Afinal de contas, na sociedade capitalista, só tem valor quem trabalha, né? Sim, é verdade. Se você não trabalha, você não é ninguém. Essa é a sociedade que a gente vive. Né? Então o trabalho é super valorizado, não que ele não seja, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que a gente esquece que valorizamos tanto o trabalho que esquecemos de olhar o ser humano. Com certeza, com certeza. Lilian, essa foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista onde eu fiquei calada. Não é? Exatamente. Não tem o que dizer, a gente só tem que realmente ouvir, entender e de verdade refletir, né? Tô assumindo um compromisso com vocês, gente. A gente vai colocar isso lá na nossa página, a gente vai criar uma página específica para essas ações sociais e convidar você que também quer participar, fazer parte disso, se sentir, tornar o mundo melhor. Tornar o mundo melhor. E de verdade. Eliane, acho que a gente só tem a te agradecer. Muito obrigada. Por essa contribuição. Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E esclarecer, né? Acho que abrir um pouco mais a nossa visão como não só como mulher, como mãe, como empresária, mas como ser humano. E não esqueçam de uma coisa, né? A mulher empresária, como a gente falou lá no começo, e nós exploramos muito. O que a gente conta? Com o que eu conto quando eu me dispus a vir aqui conversar com vocês? Eu sei que eu estou falando e conversando com mulheres. Sim. Né? Mulheres que vivem um dilema muito grande na sua vida. Eu estou aqui, eu produzi, eu tenho um sucesso específico na minha vida, consegui montar a minha empresa, estou trabalhando, tenho filhos, tenho família, tenho isso, tudo é exigido de mim. Então eu digo a vocês uma coisa, fiquem em paz. Porque se vocês pararem em determinado momento, pensar, qual é a minha missão aqui? O que realmente eu entendo com as minhas habilidades, com tudo aquilo que eu busquei capacitação para realizar, eu posso fazer. E coloquem as coisas no seu devido lugar. Sim. Né? Eu, quando parei um dia na minha vida e pensei qual era a minha missão, eu já estava formada, me casei, porque o casamento chegou para mim, poderia não ter chegado, né? Encontrei um parceiro, resolvi que nós íamos fazer uma parceria nessa vida, temos as nossas crenças em relação a isso, e dentro dessa crença nós desejamos trazer os filhos, ter filhos, né? Quando esses filhos chegaram, e por eu ter estado sempre trabalhando em comunidades, em situações de famílias, em situações de vulnerabilidade, crianças abandonadas, eu pensei, por que eu vou dar o meu filho para o outro cuidar? Eu estou cuidando dos filhos dos outros quando eu vou lá. Você tocou num ponto interessante, porque na nossa conversa, né, você hoje, as pessoas veem a Eliane assim falando, né, elas têm social. A vida inteira ela essa mulher que fala com tanta propriedade, né, sobre o que ela faz. Teve um momento que você deu uma pausa na sua carreira, né? A vida da gente, ela tem uma trajetória. Né? A gente não vai viver a vida só olhando o final. A gente tem que viver o percurso. Sim. Você tem uma missão na sua vida, estabeleça um projeto de vida. Mas como todo projeto, ele precisa ser reavaliado e mudanças precisam ser feitas ao longo do caminho para você cumprir, né, o seu objetivo. Quando os filhos vieram, e eu senti isso muito fundo, eu pensei, não, eu estou capacitada a cuidar deles melhor do que qualquer outra pessoa. Então, eu e meu marido fizemos um acordo, um combinado.
E ele passou a ser, durante alguns anos, o principal provedor financeiro da nossa família. E eu me dediquei com ele a fazer este cuidado. E foi muito importante e muito necessário. Porque o ser humano, filho, não é só aquele que você traz de que lindinho, meu filhinho, põe uma foto na parede e fica olhando para ele dizendo, o amor da minha vida. Não, até eu acho que você tem muita raiva daquele ser e que você vai ficar muito decepcionado. Você vai ficar sério, Eliane? Acontece isso. Pois é, a gente tem que olhar o filho como um ser humano. Ponto. Eu me dispus a ter e a cuidar de um ser humano, com a sua individualidade, com as suas questões intrínsecas relacionadas ao seu fundo emocional, seus desejos. Então eu não podia delegar isso para outra pessoa fazer, se eu sabia que eu podia fazer isso muito bem. Não estou me achando não, mas eu me achava. Sim. Eu dizia, não, quem pode fazer isso sou eu. Né? E fui fazendo isso durante alguns anos. Nós fomos conduzindo dessa forma, mas eu tinha uma missão na vida. A minha missão não foi apagada por causa disso. Pelo contrário. Isso é legal você falar, porque no mundo que a gente vive hoje, a mulher vive uma dor, um dilema muito grande. Quando ela está com o filho, ela se sente mal por não estar no trabalho produzindo. Sim. E quando ela está no trabalho produzindo, ela se sente mal por não estar com o filho. Na verdade, ela sente um conflito. Assim, é interessante você falar isso, mas é uma coisa que parece que ela é meio que não é proposital, né? Mas ela faz uma mistura dentro da cabeça dela que ela não consegue separar os seus papéis e ela não consegue entender o tempo de cada coisa. Mas isso é porque a mulher foi criada dentro de uma exigência social. E que o mercado nem foi para a mulher de empresários. E nós já avançamos muito nisso. Só entre você avançar, do ponto de vista prático, falando nas realizações, nas conquistas e tal, mas do ponto de vista existencial, os conflitos permaneceram os mesmos. Sim. Né? E você olha assim ainda, muito estigmatizada, a mulher que, por exemplo, não se casou, não teve filhos e ela trabalha e vive a vida dela. Sim. E muitas vezes ela não é aceita em alguns ambientes sociais. Verdade. Que ela não é bem-vinda. Sim. Então a gente vive sob assim, uma pressão social enorme. Então hoje, uma mulher empresária, uma mulher que conquistou esse lugar, ela não tem que necessariamente viver em conflito ou abandonar as outras áreas da sua vida que lhe dão prazer e satisfação. Na verdade, a maioria, Eliane, eu te falo isso, elas abrem mão daquilo que é importante porque ela se sente sem saída, ela diz, mas esse é o meu sonho, é o que eu quero realizar. Ela simplesmente abandona, mas depois ela se dá conta do quanto caro aquilo custou para ela. O que é muito falado na mentoria, né? De ter esse equilíbrio, de saber delegar, de gerenciar para poder ter pessoas autogerenciadas. Exatamente, para assumir os seus papéis. Estar no controle. Eu conto um pouco dessa minha trajetória, quando as pessoas me perguntam, eu sempre faço questão de frisar o seguinte, nem todo mundo pode fazer o que eu fiz. Sem dúvida. Porque cada vida é uma vida. É um mundo. Entendam assim, eu estava esses dias, porque eu também eu faço formação em terapia familiar. E eu estou acompanhando uma família específica e eu notei, eu observei tecnicamente a natureza do conflito deles e devolvi algo importante para ele. Falei, olha, pense na sua família como o seguinte, cada um de nós, enquanto indivíduos, nós somos um mundo. Eu tenho o meu mundo. O mundo não existe, eu tenho o meu. Você tem o seu, sua esposa tem o dela. Porém, juntos dentro de um ambiente familiar, esses diferentes mundos formam um universo. Com sol, lua, estrelas, planetas. Cada um roda numa direção diferente, numa velocidade diferente. Um aquece, o outro dá sombra, o outro dá luz. É assim que a vida funciona. Então a gente tem que parar com tanta exigência. Verdade. E perceber que ninguém é igual. Com certeza. Cada história é uma história. E isso é legal, porque a Eliane vem trazer aqui essa questão de que ninguém é igual e que cada caso é um caso. Se a mulher quis conciliar sua vida profissional com a sua vida familiar, ok. Se ela quis fazer essa opção de se dedicar só à sua família, e o bacana da Eliane é que ela fez essa opção, mas ela continuou se capacitando e hoje ela é uma profissional super bem sucedida na área dela. Então não tem que ser,
bem-sucedida, reconhecida, faz a diferença na vida das pessoas, já está até fazendo na nossa. Não aqui, é? né? O primeiro lugar onde eu faço diferença, e é o que mais importa, é dentro da minha família. Com certeza. Por quê? Hoje eu tenho uma filha adulta Bem formada. que saiu do país para estudar, jovenzinha. Legal. Nós apoiamos ela, cuidamos dela lá. Ela hoje é mãe de 2 filhos, terminou o mestrado dela, vai começar o doutorado e tem sérios desafios com seus filhos, cada filho é um desafio. Sim. Né? Sério? Filhos com questões muito importantes de ordem comportamental, Sim. de formação estrutural, neurológica, que vai exigir muito dela. Mas quando isso veio, eu disse a ela: saiba de uma coisa, você é a pessoa mais capacitada a cuidar disso. Foi por isso que você estudou, é por isso que você trabalha, porque isso te dá um know-how, isso te dá condição. E um dia, lá na frente, os seus filhos vão olhar para você e vão dizer: que bom que a minha mãe não parou. Que bom que a minha mãe conseguiu dar conta de tudo, de um jeito que ela atendeu às necessidades dela, as nossas e da sociedade. Com certeza. Isso que a gente busca como mulher, como empresária. Não é uma legal. tarefa simples, gente. Mas é possível. Mas é possível. Uma salva de Gente, palmas. uma salva de palmas para Eliane. Obrigada, Eliane, foi Muito muito obrigada. bom. Para Fantástico. encerrar, vamos fazer essas saudações femininas. Ó, Pra Eliane. faz aí, Eliane. Vamos ver se... Ah, a Lília é toda fora de compasso ali. Vambora, gente. Tem uma música de fundo. Gente, muito obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Foi muito bom. Obrigada de a verdade. todos. Obrigada. Até o próximo podcast. Até o próximo.